Seja muito bem-vindo a esse módulo. Agora a gente vai entrar aqui na metodologia. Antes da gente entrar de fato na metodologia, ver todo o conteúdo, vou explicar algumas coisas aqui para você relacionada a como surgiu tudo isso, por que a gente vai fazer tudo que a gente vai aprender, tá? Tem que ter um embasamento lógico ali, e é isso que eu vou passar aqui para vocês. Primeiramente, como é que surgiu isso? Eu trabalho com otimização de site desde 2008. Comecei a fazer sites em 2002, então em 2008 eu abri uma agência de publicidade que se estendeu até meados de 2010. Em meados de 2010 encerrou as atividades normais que fazia, tipo design de logo, flyer, banner, e ficou só na parte de sites, tá? Mais basicamente SEO. Então de 2010 para cá eu foco 100% no SEO. E tudo isso aqui que eu vou falar para vocês é baseado nesses anos de experiência, em otimizar, enfim, de fazer testes, tudo eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona, tá? Só para vocês entenderem. Essa metodologia eu desenvolvi baseado, foram nesses erros, nesses acertos, eu consegui tirar o filé do filé do filé e empacotar aqui da forma que eu vou explicar para vocês. Então, vamos lá. Primeiramente, para a gente poder começar aqui, eu queria contar um pouco da história para vocês aqui de como é que surgiu tudo isso em relação ao Google, como que o Google enxerga tudo isso que acontece, né, relacionado a SEO, o que posiciona, o que não posiciona. Então, assim, o Google é muito novo, o algoritmo do Google é muito novo, ele começou a ser melhor atualizado, né, começou a ter algo mais forte em 2010, 2011. Antes disso era uma coisa muito não amadora, mas era uma coisa que não era tão profissional quanto é hoje, né? Então hoje a gente tem muito mais recursos, muito mais ferramentas para conseguir explorar, e o Google também tem mais recursos, mais ferramentas para poder inibir a manipulação de resultados, que era uma coisa que acontecia com frequência antes. Então vamos lá, primeira coisa, vamos falar aqui das atualizações, cara. Eu quero que você entenda tudo sobre as atualizações, tudo que aconteceu no Google, para você entender qual é o caminho que o Google segue, e para depois, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você ter uma ideia de para onde você vai baseado no histórico do Google, né? Ele não vai mudar muita coisa. Você vai ver que a gente vai falar aí desde o início dele, você vai ver que ele não mudou muita coisa. Tudo que ele vem fazendo são coisas telegrafadas, né? São ações que já eram premeditadas por ele. Ele já deu indícios que isso aconteceria. Então a primeira grande atualização foi o Panda, que foi em fevereiro de 2011, foi quando de verdade começou o algoritmo realmente trabalhar em prol de mostrar os melhores resultados. Então em fevereiro de 2011 ele lançou essa atualização, que foi o Panda, que tem como objetivo punir os sites com conteúdo pobre. Então a partir de fevereiro ele começou a punir os sites que tinham conteúdo pobre. Antigamente as pessoas era só, eu quero posicionar para consultor de marketing. Ele saía colocando lá consultor de marketing, consultor de marketing, consultor de marketing várias vezes dentro da página. E o Google, o único indício que ele tinha era a quantidade de palavras-chave. Então ele pegava aquelas palavras ali e via, esse cara está falando sobre consultor de marketing, e posicionava. Mas em 2011 para cá ele começou a entender que não é necessário a quantidade, sim a qualidade, a forma que isso ali estava inserido. Esse algoritmo ele veio atualizando, né, veio melhorando a cada tempo, né, mas hoje ele é muito bom. Hoje ele consegue realmente fazer efeito, tipo punir sites com conteúdo pobre mesmo. Então não adianta você criar um conteúdo ruim, que ele simplesmente ele não vai te posicionar, ele não vai te dar os méritos necessários por conta dessa atualização. Então é o Panda que faz isso. Ele que vai olhar para o teu site e vai entender se aquele conteúdo ele é bom ou ruim, tá? Então, a partir desse momento aqui, todos os sites na internet, eles começaram a ter que priorizar o conteúdo. Bruno, mas eu já vejo vários sites posicionados que tem conteúdo ruim. Tudo bem, cara, mas para ele ter um conteúdo ruim, o segundo tem um conteúdo pior, o terceiro tem um pior ainda. Então, assim, ele não precisa ser bom, ele só precisa ser melhor do que o segundo colocado. Então, tem muitos sites, sim, com conteúdo ruim, que estão posicionados, mas eles estão posicionados porque os outros não têm conteúdo bom também, tá bom? Então esse aqui é o Panda, que começou a priorizar em 2011 o conteúdo pobre, né? A punir os sites com conteúdo pobre. Em 2012, em abril de 2012, teve a atualização do Penguin, que teve o objetivo de eliminar sites com links de baixa qualidade. Então ele pegou tudo quanto era link spam, tudo quanto era link não contextuais, e começou a punir, começou a simplesmente rebaixar esses sites.
Esses links, antigamente, antes de ter o Penguin, era assim, se eu pegasse uma borracharia e fizesse um link para floricultura, tava valendo. Então depois de 2012 isso aí acabou. Lógico, todas as vezes que o Google atualiza, ele leva um tempo até as ações realmente surtirem efeito, principalmente aqui no Brasil, porque aqui no Brasil as coisas são muito atrasadas devido à velocidade da internet. A internet aqui, por ser muito lenta, as coisas demoram um pouco para poder chegar. Então assim, algumas dessas atualizações, por exemplo, o Penguin em abril de 2012, ele demora 1 ano, 2 anos mais ou menos para começar a ter um efeito real aqui no Brasil. Mas o ideal é que você já se acostume para você sair na frente. Quando chegar aqui, você já está pegando a tendência já atual, né? Então assim, até hoje tem muitos sites que somem com links ruins, porém eles são castigados aí pelo Penguin. Então não é o ideal ter sites com links de qualidade ruim, ou links spam, ou links não contextuais. Isso prejudica, na verdade não prejudica, deixa de subir, né? No Penguin, quando eles lançaram o Penguin, ele realmente prejudicava, mas muitas pessoas começaram a fazer isso propositalmente para o concorrente e tal. Então isso acabou gerando uma onda de negativo SEO muito grande. O Google criou uma ferramenta chamada Disavow, que permitia você recusar os links. Não, eu não quero esse link. Só que ainda assim, era muito trabalho ficar fazendo Disavow sempre, Disavow. Então ele tomou a decisão de eliminar esse item. Hoje ele não tem mais influência negativa, ele simplesmente não traz efeito nenhum. Então assim, se você fizer, sei lá, 200 links spam, links de baixa qualidade, isso não vai fazer o teu site não subir. Ele simplesmente não vai subir, entendeu? Ele não vai rebaixar o seu site, ele simplesmente não vai subir. Então, o Penguin é a parte do algoritmo que fica responsável por isso. Hoje ele roda full time, tá? Antigamente ele rodava periodicamente, mas hoje ele roda o tempo todo, ele fica o tempo todo passando. Então a qualquer momento ele pode passar no seu site e verificar lá que você está com links ruins e não te dá relevância por aquilo dali. Beleza? O Pirate, né, Pirata, ele foi de 2012, mas foi muito rápido, foi uma atualização bem rápida. Só coloquei aqui só para vocês entenderem que foi uma atualização que puniu os sites com conteúdo pirateado, principalmente sites download na época dos torrents e tal. Então ele acabou, mas isso aqui não prejudica muito a gente que trabalha com SEO. Só para você entender mesmo que ele fez uma limpa e acabou com os sites com conteúdo pirata. Então isso prejudicou bastante na época. A outra atualização, ó, o Beija-Flor em agosto de 2013, essa atualização foi muito interessante, muito importante, mudou muito o mercado de search, porque ele passou a entender qual é a melhor intenção do usuário ali, o que o usuário realmente está buscando. Então ele começou a trabalhar com uma coisa que a gente vai falar bastante aqui, que é LSI, LSI, que são palavras que pertencem ao mesmo campo semântico. Até então ele não tinha nenhuma... Ele não fazia isso. Por exemplo, se eu colocar aqui SEO para leigos, ele vai mostrar aqui para mim, eu estou em primeiro aqui para SEO para leigos, mas o segundo é SEO para iniciantes. O terceiro, ó, guia indispensável do iniciante. O quarto, ó, o guia definitivo para iniciantes, assim. Então, ele consegue entender que iniciantes e leigos é a mesma coisa. Quando eu falo iniciantes, ele está relacionando a palavra a leigos. Quando eu falo leigos, ele está relacionando a iniciantes. Então, esses caras aqui estão concorrendo comigo para a palavra iniciantes e eu estou falando de leigo. Eu estou buscando por leigos e ele está me mostrando para iniciantes. Então, eles têm uma relação, entre uma palavra e outra. Isso é por conta do Beija-Flor. Ele começou a mostrar mais o que realmente o usuário está querendo ver e não o que ele está buscando em si, né? Ele consegue mostrar, entender melhor. Então, assim, é uma coisa bem legal também, ficar bastante atento que existe esse fator de posicionamento. A gente vai usar muito ele lá pra frente, quando a gente começar a otimizar. Beleza? Teve outra, o Mobile Gerdon, que ficou apelidado, né? Foi em abril de 2015. Ele começou a priorizar os sites adaptados aos dispositivos móveis. Na verdade, na época ele foi muito radical e desindexou todos os sites que não eram adaptados a dispositivos móveis. Então, se o seu site não abria no celular, não abria no tablet, ele simplesmente sumiu do Google. Alguns voltaram, mas hoje é um fator importantíssimo de posicionamento você ter um site que seja adaptado aos dispositivos móveis, tanto para celular, quanto para tablet, quanto para notebook, computador, Smart TV, enfim, tudo que for possível de acesso à internet é uma necessidade que você coloque ele otimizado para esses mecanismos. Se você pegar um site que não seja otimizado, ele tem grande chance de não se manter lá posicionado, por conta que isso é um fator de posicionamento muito importante. Tem um algoritmo só para poder fazer isso, uma parte do algoritmo, né, só para poder cuidar disso. O outro item
foi o Hank Brain. Hank Brain, em outubro de 2015, é o que começou a mostrar para o usuário o que antes dele procurar, mostrar o resultado antes dele procurar por tudo. Tipo, se você entrar aí no teu computador agora e você começar a digitar alguma coisa, magicamente o Google adivinha o que você está procurando, né? Então isso acontece por conta desse item aí, o Hank Brain. Ele tem um banco de dados gigante, tem um banco de dados gigante que faz o cruzamento de informações, baseado nas coisas que você procura e baseado nas coisas que outras pessoas que procuraram o que você procura também procuraram. Então assim, um cruzamento de informações gigante que faz isso acontecer. Então se você procura por uma música, ele vai buscar todo o teu histórico de músicas que você já buscou, vai pegar de várias outras pessoas, várias informações de outras pessoas, e vai ver qual é a probabilidade de pessoas que buscaram por a música A procurar a música B depois. Enfim, vai alimentando ali o banco de dados dele, e ele consegue ter muitas informações sobre você, e ele consegue fazer essa mágica aí de adivinhar o que você está querendo procurar ou não. Então assim, na prática, com certeza você já viu, isso quem faz é o Hank Brain, e isso é muito interessante para a gente também, como profissional de SEO, entender que existe essa possibilidade para você saber o que os usuários estão buscando, qual é a probabilidade de ele buscar determinada palavra baseado no que ele já buscou, tá? Então, em 2015 o Google começou a fazer isso com o Hank Brain. A outra atualização, em setembro de 2016, foi o Marsupial. Assim, esse Possum, o nome dele lá em inglês. Essa foi uma atualização que, inclusive, agora, eu estou gravando agora, é julho de 2018. Eu não coloquei ele a outra atualização porque está muito recente e não tem dado suficiente ainda. Mas recentemente teve uma atualização grande, né? Essas atualizações que eu coloquei aqui são as atualizações grandes. Sempre tem micro atualizações, mas 2 ou 3 vezes por ano ele tem uma muito forte que muda muita coisa. E essa Marsupial foi uma dessas, e esse ano teve outra também falando exatamente da mesma coisa. Que eles estão querendo utilizar o algoritmo, querendo otimizar o algoritmo para poder priorizar a busca local. Então em 2016 começou isso, ele começou a mostrar mais os resultados próximos de você. Se você procurar aí, por exemplo, curso de SEO, eu tenho certeza que vai aparecer um resultado próximo. Cursos de marketing vai aparecer um resultado próximo, em São Paulo, Rio, enfim, na tua cidade. Isso é por conta desse algoritmo. A ideia é que cada vez esse algoritmo fique mais aprimorado. Porém, eu não sei qual é a lógica que eles vão usar para conseguir atingir isso. E no Brasil pode ser que isso seja menos eficiente por conta da qualidade dos IPs. Os IPs são a numeração, como se fosse um CEP, né, da internet. E aqui é muito bagunçado. Então acaba tendo muito desencontro. Mas eu já notei já uma evolução muito grande nessas otimizações. Antigamente você procurava e ele não mostrava nada. Agora ele já está sempre priorizando mais o local. Então assim, isso é uma tendência para o futuro de priorizar o local, e o Marsupial ele veio para poder fazer isso, para priorizar o local, entregar o máximo possível de resultados próximos do usuário, sempre vai priorizar isso, beleza? E a última grande atualização, né, tipo, foi em março de 2017, que foi o Fred, que veio meio que para poder dar uma limpa, filtrar conteúdo de baixa qualidade e melhorar alguns pontos como usabilidade, experiência do usuário de uma forma geral dentro da página. Então ele começou a punir, rebaixar sites que são ou tem o objetivo único de monetizar, né? Tipo mini sites com AdSense. Ele começou a ver assim, esse cara aqui ele não está querendo produzir um conteúdo de qualidade, ele simplesmente está fazendo aquilo ali para poder ganhar dinheiro. Então eles começaram meio que a não dar tanta atenção para esses sites por conta disso, tá? Por conta de priorizarem realmente a qualidade. Então assim, desde 2012, na verdade desde 2011, né, todas as atualizações, toda a evolução do algoritmo, eles foram sempre priorizando uma coisa, a experiência do usuário. Em 2011 eles começaram com conteúdo pobre, em 2012 eles acabaram com os links de qualidade ruim, em 2012 também fizeram sites de conteúdo pirata, em 2013 eles melhoraram a intenção de busca do usuário, em 2015 acabaram com os sites que não eram adaptados aos dispositivos móveis, em 2015 também eles começaram a entregar os resultados baseados na relevância. Em 2016, melhorar a localização. Em 2017, filtrar conteúdo de baixa qualidade. Assim, então isso é uma tendência do Google, tá? Que já vem de anos, não é de agora. Então assim, o conteúdo é muito importante e a todo momento a gente vai ter que se preocupar cada vez mais com a experiência do usuário de uma forma geral. Lá no módulo de otimização a gente vai falar sobre alguns desses itens que são providenciais para que funcione tudo certinho, e muitos deles estão relacionados à experiência do usuário, à usabilidade de uma forma geral. E para a gente concluir esse módulo aqui, para a gente concluir essa aula,
da evolução. Só fazer umas considerações finais aqui. Então, assim, muito se fala hoje de links, de conteúdo, enfim, cara, tudo que for ruim para a experiência do usuário não é uma boa prática de SEO. Então, links spam funciona? Funciona, mas é aquilo que a gente viu, ele não tem o efeito que teria um link normal. Conteúdo espinhado, mesma coisa. Conteúdo espinhado é um conteúdo de boa qualidade? Na maioria das vezes não. Então, assim, você perde. Conteúdo scrapeado, aquele conteúdo que copia de um lugar para o outro. Ah, mas eu botei ali e posicionou. Tudo bem, é possível, mas isso não é o ideal, tá? Isso simplesmente é uma prática ruim, não é uma prática boa. E keyword stuffing, que é a repetição excessiva de palavras. A mesma coisa. Tem um outro aqui também, keyword clocking. O pessoal fazia muito, que era colocar uma palavra da cor do fundo da página, porque quando o Google passa, ele não vai, quando o usuário vê, ele não consegue enxergar, né? Por exemplo, um fundo branco, ele escreve lá de branco um monte de palavras-chave. Ele bate ali, o usuário não vê, mas o Google, na hora de ler, ele consegue entender. Mas o Google já é esperto quanto a isso. Enfim, não adianta querer driblar o Google, não adianta querer enganar ele, que você não vai conseguir. O que tem que fazer é realmente fazer as coisas da forma que ele quer. Mas eu vou ensinar para vocês aqui como a gente vai fazer da forma que ele quer, sem ele querer que você queira fazer desse jeito, né? Mas é bem legal ali algumas coisas que a gente vai fazer que a gente consegue manipular, entregando tudo isso daqui que ele precisa, tá? Então vamos lá para a próxima aula, que a gente vai falar um pouco aí de Black Hat e vai envolver muito disso aí que a gente está falando.